Determine a resistência de um PT100 às temperaturas abaixo com a expressão dada na questão 1. Essa equação que foi colocada na questão 1, ela serve para o range de 0 a 850 graus, quer dizer, para a temperatura negativa, não. Eu já coloquei aqui os valores de 100 ohms para R 0 graus Celsius. Eu quero jogar o valor de T, que é a temperatura, nessa fórmula, e obter o valor da resistência. Então, apenas substituir o valor de T e eu obtenho o quê? O Rφ aqui, que é o R que eu quero saber. Se eu quiser saber qual a resistência a 100 graus, eu coloco aqui nessa fórmula e obtenho 138,52 ohms. Nessa questão 3, é dado algumas temperaturas como R 50 Kelvin. Observe que 50 Kelvin não tem o elevado ao grau. Ele quer saber a temperatura a menos 100 graus Celsius e menos 20 graus Celsius. Eu coloquei em vermelho porque esses três aqui, embora 50 Kelvin é positivo, quando você faz a conversão, ele se torna negativo. Então eu coloquei uma interrogação porque a equação do exercício 1 não pode ser usada para temperatura negativa. Porém, vamos obedecer o enunciado do problema, dizendo que posso usar aquela equação. Eu fui um pouquinho mais além aqui. E eu fiz também o cálculo com o C. Para a temperatura negativa tem aquele agregado C para a gente poder ver a diferença de um para o outro. Esse de 10 graus, ele está pedindo qual a resistência a 10 graus, 103,90 é a resposta. Para 100 graus Celsius, 138,52. Para 400 graus Fahrenheit, observe que aqui tem graus, é igual a 204,4 graus Celsius, que é positivo, daria um valor de 177,49 ohms. A resistência a 450 graus Celsius é igual a 264,205 ohms. A 500 Kelvin, está vendo que não tem o grau, daria 185,69 ohms. Embora essa equação não seja ideal para a temperatura negativa, eu estou seguindo o que o exercício pediu. Use essa equação. E obtenho aqui 9,86 ohms. A resistência a menos 100 graus Celsius, 60,32 ohms. E a resistência a menos 20 graus Celsius, 92,15 ohms. Vamos entender qual a diferença que daria se eu fosse usar a equação da temperatura negativa, é que está o agregado C. E esse C aqui, pela norma, é menos 4,27 vezes 10 a menos 12 vezes C elevado a menos 4. É um valor a mais que deve ser colocado quando você trabalha com temperatura negativa para dar um ajuste de precisão. Qual a resistência para uma temperatura de menos 223,15 graus? Calculando com a equação correta, eu tenho, ao invés de 9,86, eu tenho 8,32. Ele fica mais preciso. Conforme a gente vai chegando perto do zero, esse ajuste do C acaba se tornando cada vez menos significativo. Aqui a gente consegue ver isso. A menos 223 eu estou bem longe do zero, a menos 100 eu estou um pouco mais próximo do zero, e a menos 20 eu estou bem próximo do zero. Então a gente consegue ver que se eu jogar o C para menos 100, eu teria 60,23 e não 60,32. É possível verificar que o valor da resistência deu praticamente o mesmo. Se você chegar próximo do zero, você está chegando próximo dos valores positivos. E aí não tem a necessidade de ter a correção de C.